Olá a todos, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos corrigir a avaliação bimestral de Geografia dos sextos anos. A primeira questão diz o seguinte: a geografia está presente em todos os aspectos de nossa vida. Além disso, ela, item A, estuda a Terra e as interações dos seres humanos no espaço. Está correto, é justamente este item. Por quê? Porque a geografia vai estudar tanto os elementos naturais, os rios, as montanhas, como também as interações dos seres humanos. Vai estudar as sociedades e a natureza. Por que o próximo item está errado? Porque diz o seguinte: a geografia diz que a desigualdade social não existe. Está errado. A geografia ela vai nos mostrar as desigualdades entre as economias, entre os países, entre as classes sociais, entre as cidades. C. A geografia define as características das pessoas. Não. A geografia não vai definir quem você é, o que você deve fazer, o que você deve vestir, o que você deve falar. A geografia vai estudar a sociedade e a natureza. Próximo item. A geografia caracteriza apenas os tipos de plantas aqui existentes. Não. A geografia também estuda as plantas, mas ela também estuda, e além disso, as características sociais e ambientais. Segunda questão diz: a geografia é uma ciência e disciplina escolar que nos ajuda a entender a realidade, seja do lugar em que vivemos ou do mundo como um todo. E também ela, A, dificulta a compreensão da realidade social? Não, ela vai nos ajudar a entender a realidade social. B, nos ajuda a entender os fenômenos sociais e naturais que ocorrem na Terra? Justamente isso, aquela relação de que a geografia estuda as partes sociais, os elementos sociais e elementos naturais. Estuda o ser humano e estuda a natureza ao mesmo tempo. C. A geografia auxilia apenas a entender os fenômenos naturais como as chuvas. Ela também estuda os fenômenos naturais, mas também estuda as sociedades, os seres humanos, as nossas relações no espaço. D. A geografia faz com que o ser humano destrua cada vez mais a natureza. Errado, pois a partir do conhecimento geográfico a gente pode preservar a natureza e os seus elementos. Terceira questão diz o seguinte: a geografia possui alguns conceitos, que são ideias como espaço, lugar, território, região e paisagem, e todos eles formam o conhecimento geográfico. Os conceitos geográficos são importantes, pois, antes disso, temos que relembrar que os conceitos como paz, amor, por exemplo, são ideias, eles não são palpáveis, eles não são sentidos, eles não existem na realidade. Eles são ideias que o ser humano criou. Entretanto, os conceitos, as ideias geográficas, eles realmente existem. Realmente existe espaço, lugar, território, região e paisagem. Portanto, esses conceitos são importantes porque, item A, dificultam a vida das pessoas? Errado, estão presentes na nossa vida e nos ajudam a entender o mundo. B, impedem os estudos da geografia? Não, eles orientam os estudos da geografia, nos auxiliam e nos ajudam. C, ajudam a compreender a realidade? Certo, é justamente isso. Eles vão nos ajudar a entender a realidade de uma forma ampla e de uma forma específica, ou seja, a partir deles nós podemos estudar, nós podemos compreender, nós podemos fazer textos, leituras, escrituras, nós podemos também observar a realidade social e entender esse mundo em que nós vivemos, esse mundo desigual, esse mundo diferente, tanto a diferença no sentido positivo como a desigualdade no sentido negativo, tanto também os aspectos naturais como sociais. D. Não estão relacionados com a vida da gente. Mentira, estão relacionados sim. Tanto é que muitos de nós, antes mesmo de termos aulas de geografia, a gente já utilizava os termos espaço e lugar dentro do nosso cotidiano com as pessoas que nós conhecemos. Quarta questão é muito importante, diz o seguinte: a geografia possui diversos conceitos, dentre eles o de espaço. O espaço geográfico é melhor definido como: se formos observar aqui nessa imagem, vemos a mudança de paisagem ao longo do tempo, de uma paisagem predominantemente verde, caracterizada pela natureza, a uma paisagem construída e modificada pelos seres humanos. Isso aqui é a representação do espaço geográfico, que é, como nós podemos ver, item A, é a morada apenas dos animais e das plantas? Não, também é o espaço onde os seres humanos habitam. B, é o lugar
que não recebem interferência humana? Errado. Aí seria uma parte dos espaços naturais. C. O espaço em que não existe humanos? Errado. Os seres humanos habitam o espaço geográfico. D. O espaço em que o ser humano habita e interfere. Justamente isso. Ao construir casa, ao construir estradas, rodovias, qualquer coisa, o ser humano age sobre a natureza. Ele realiza a ação de produção e reprodução do espaço, de modificação de elementos naturais para elementos sociais. Quinta questão. Como visto, o conceito de espaço é amplo e utilizado em diversas situações. Sobre espaço natural, é correto afirmar que, se formos observar a imagem, vemos um rio que fica na região norte do Brasil, na região amazônica. Nós vemos árvores, nós vemos rio e também não vemos a presença de seres humanos. Vemos a ausência de elementos sociais. Item A. Esse ambiente, esse espaço natural, é pouco modificado pelos seres humanos. Correto, é justamente isso. Como o próprio nome diz, o espaço natural ele vai manter características naturais no espaço. Ele vai manter as suas características específicas sem ações diretas ou ações muito graves realizadas pelos seres humanos. B. É o espaço em que as pessoas moram? Não necessariamente. C. Não existem espaços naturais no mundo? Errado. Existem sim espaços naturais no mundo que, embora sejam reduzidos, eles continuam a existir. D. Apenas as plantas habitam espaços naturais? Errado. Também há animais. Sexta questão. Além disso, o espaço também é entendido como espaço geográfico, como observado na imagem abaixo. Dentre as principais características do espaço geográfico destacam-se. Se formos observar esta imagem, nós vemos o espaço geográfico. Esta imagem, ela não é editada. Ela é uma imagem real que fala a parte direita de um condomínio em que cada apartamento tem a sua própria piscina, sua área de lazer interna e também área de lazer externa com quadro de futebol e uma grande piscina dentro do condomínio. Do outro lado do muro fica uma comunidade com casas em características bem diferentes. Ou seja, esse espaço geográfico é, item A, pouco alterado pelos seres humanos? Errado, é muito alterado. B, não há desmatamento nem poluição? Errado, já que há interferência humana, essas características de desmatamento e poluição também virão. C, é o espaço inalterado e natural? Não. Aí são características do espaço natural. D, é o espaço modificado pelas pessoas? Corretamente. Quando construímos estradas, ruas, rodovias, pontes, igrejas, praças, casas, seja o que for, quando o ser humano altera a natureza, quando ele pratica alguma ação no ambiente, nós estamos produzindo espaço geográfico. Sétima questão diz o seguinte: o conceito de paisagem é importante para a geografia, pois é utilizado em diversas realidades. Esse conceito é caracterizado por ser, se formos analisar a imagem, representa o Central Park de Nova York, nos Estados Unidos. Nós não precisamos ir aos Estados Unidos para saber sobre essa paisagem. Então, as paisagens elas também existem dentro da nossa memória sem nós termos ido ao lugar. Ou seja, a paisagem é item A, tudo o que conseguimos ver e além disso. Corretamente, quem diz isso é o professor Milton Santos, um grande pesquisador e professor de geografia, que ele vai dizer que tudo que nós conseguimos ver, tudo que a nossa vista alcança é paisagem e muito além do que ela vê. Por que o item B está errado? Porque ele diz que apenas aquilo que podemos tocar. Não, as coisas que nós podemos tocar também fazem parte da paisagem, mas não é a definição correta em relação a isso. C. Somente o que sabemos que existe. Não. Existem muitas paisagens que nós não conhecemos, que nós não temos acesso, mas nem por isso elas deixam de existir. D. Tão somente as montanhas e paisagens bonitas. Errado. Existem paisagens que não são bonitas. Existem paisagens que não são agradáveis. E, mesmo assim, continua sendo paisagem. Oitava questão. As paisagens representam a sociedade, como vemos nas imagens de Londres abaixo. Por meio delas, podemos compreender o passado e o presente. Assim, as paisagens devem ser preservadas. Se formos analisar as imagens, temos duas imagens do mesmo lugar, antes em 1900 e agora em 2021.
Se formos observar com cautela, não há grandes alterações nessa paisagem, pois ela é preservada. Ou seja, qual a importância de preservar uma paisagem? Item A, por causa da ausência, ou seja, por causa da falta de significado que elas possuem? Não. Se aquele local não tem significado para ninguém, ele não pode ser preservado ou não deveria ser. B, para dificultar sua preservação? Não. Quando há preservação, o objetivo é continuar, é cuidar, a preservar daquele lugar. C, devido à sua importância histórica, social e ambiental? Correto. Essas são algumas das características, dos motivos que fazem com que a gente preserve os espaços, os lugares, as paisagens, para que as futuras gerações possam ter acesso à história, possam ter acesso ao conhecimento do país, daquela realidade. Por que a D está errada? Porque ela diz que é afim, ou seja, com o objetivo de aumentar a destruição do patrimônio histórico. Será que nós preservaríamos para depois destruir? Não faz sentido, né? Nona questão diz o seguinte: nem todas as paisagens são belas. Se tudo é paisagem, logo tudo que existe também o é. Por isso, as paisagens degradadas mostram lixões, esgoto a céu aberto, lixo nas ruas, dentre outros. Portanto, as paisagens degradadas são aquelas que, item A, sofreram forte interferência humana negativa? Correto. São os lixões, são os rios poluídos, são os lugares em que o ser humano, de uma certa forma ou de outra, ou destruiu ou interferiu de uma forma negativa. B, são preservadas e intocadas? Não, se isso acontecesse, não seriam paisagens degradadas, seriam paisagens preservadas, que elas manteriam suas características ambientais. C, não sofrem com a destruição da natureza, pelo contrário, são espaços em que a natureza sofre com as ações humanas. D, não há poluição. Errado, como nós podemos ver na imagem, retrata também uma área de lixão e de poluição do ar. 10ª questão: todas as paisagens são importantes, sejam aquelas degradadas ou protegidas, como demonstrado na imagem a seguir. Entretanto, a forma como as vemos muda, pois, se formos analisar a imagem, retrata áreas naturais e áreas sociais, espaço natural e espaço geográfico. Ou seja, qual a importância da forma como nós vemos a paisagem? Item A, todos veem a paisagem da mesma forma? Não. Se você estiver acima de um monte, em uma serra ou montanha, você vai ver uma grande quantidade de paisagem, um espaço bem amplo. Agora, se você estiver na calçada da sua casa, você vai ver apenas poucos elementos. As casas, a rua, árvores, mas você não vai ver nem o seu bairro todo. B, a localização, ou seja, aonde você está, não interfere na observação da paisagem. Errado. Interfere sim. Quanto mais elevados estamos, mais elementos conseguimos ver. Item C. Todas as paisagens são iguais? Não. Cada paisagem é única, cada paisagem é específica e ela muda com o passar do tempo se não for preservada. D. É o item correto, pois diz que a paisagem é diferente de acordo com o lugar em que estamos. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.